Olá, queridas! Tô vindo hoje falar um pouquinho sobre a temática do sexo e da meditação, como essas duas coisas se relacionam. É importante a gente ter claro que hoje, atualmente, as nossas principais referências quando o assunto é sexo, atividade sexual, infelizmente, vêm de fontes destrutivas, né? Para a maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, muitas vão dizer que a referência que elas têm é realmente a pornografia, né? Eu nem quero me adentrar muito falando sobre o que a gente vê na pornografia, porque acho que todo mundo aqui já passou por essa fase ou ainda se encontra nessa fase de consumir a pornografia, até para se introduzir na vida sexual, né? São raras as pessoas que têm esse tipo de orientação dentro da família e mais raro ainda algum tipo de orientação na vida escolar ou na vida educacional, num espectro mais amplo, né? Bom, começa daí, né? A gente aprende o sexo por um estímulo que é totalmente visual, tá? Então, o estímulo visual desperta na gente muito a imaginação. E não só isso, é como se eu condicionasse o meu sistema energético, né? Porque o sexo é uma das práticas onde a gente consegue mover muita energia no nosso corpo. Eu começo a condicionar o meu sistema a entender que sexo precisa de um estímulo visual ou da minha imaginação, né? Isso começa a desenvolver na gente uma psicogenia. Ou seja, a minha excitação, ela não vem de um lugar do sentir, ela vem de um gatilho mental, ou eu penso naquela cena daquele filme que me deu tesão, ou eu me imagino na cama com Brad Pitt, ou eu fico criando cenas na minha cabeça para manter a minha excitação, né? Isso é a psicogenia, é quando o estímulo de excitação sexual vem da mente, né? Isso funciona? Funciona. Funciona quando a gente está começando a nossa atividade sexual. Isso traz realmente uma excitação. Só que com o passar do tempo, gente, isso deixa de funcionar. Isso não só deixa de funcionar, como isso cria uma série de questões insalubres na nossa saúde sexual e emocional, né? Então, como que a gente pode começar a unir esses dois conceitos, sexo e meditação, né? Justamente quando a gente começa a entender que o sexo tá no nosso corpo. Primeira coisa, o sexo não tá na minha mente, não tá só na minha imaginação. Eu posso sim usar a minha mente como um dos gatilhos para ativar a minha excitação. O que eu não posso é me tornar dependente disso, né? Uma vez que você começa a só usar esse recurso, ele não começa mais a funcionar. É a mesma coisa de você ter um alimento preferido. Você ama pudim de leite. Aí você começa a comer pudim de leite todo dia. Chega uma hora que você fala, não aguento mais esse pudim, cara. Enjoei. Entende? E é isso que acontece muitas vezes com a atividade sexual. A gente começa a desenvolver isso de uma forma psicogênica, isso funciona, mas aí aos poucos a gente começa a enjoar. E aí nada mais faz sentido, e aí muitas pessoas acabam abdicando da sexualidade, principalmente as mulheres têm essa tendência, né, de achar que sexo não é importante e abre mão dessa qualidade de energia na vida. Ou muitas vezes isso cria também um quadro de compulsão sexual, né, onde a pessoa não consegue parar de pensar em sexo e isso é destrutivo para a vida dela, né. E mesmo assim, ela não tem a resposta sexual que poderia ter como tinha
quando começou a usar esse gatilho para ativar a excitação, né? Então, é uma bola de neve. Começa funcionando e depois isso não funciona mais, e aí a gente tem os dois extremos. Ou eu abdico completamente do sexo na minha vida, ou eu viro um compulsivo sexual, né? Então, a primeira coisa que o Tantra ensina, né, é a gente integrar a meditação no nosso estilo de vida, né? E uma vez que eu integrei a meditação como um estilo de vida, eu consigo integrar isso muito facilmente na atividade sexual também, tá? E o Tantra vai usar como uma ferramenta o corpo para se ancorar nessa presença no aqui e agora, né? Então eu começo a perceber o meu corpo, o que eu tô sentindo nele, né? Quando eu começo uma atividade sexual, é importante eu estar presente no meu corpo, eu entender o que eu sinto, né? Se eu recebo um estímulo aqui, um estímulo ali, um estímulo acolá, como esses estímulos reverberam sensorialmente no meu corpo, me trazem sensações boas, me trazem sensações mais ou menos. Eu tenho consciência disso. É muito importante a gente ter consciência do que a gente sente, até para que a gente consiga se colocar dentro da atividade sexual. E caso o parceiro ou a parceira não consiga de imediato trazer algo que te agrade, você pode dizer, não, eu gosto assim, ou eu gosto assado. Só que para isso a gente precisa saber que gosta, né? A gente não precisa colocar no outro a responsabilidade de nos dar essa excitação, esse prazer, né? Então, é muito importante essa presença no corpo, né? E se a gente entender a meditação como um simples passo de presença, isso transforma a qualidade da nossa vida sexual, né? E esse é um das grandes fundamentos do Tantra, né? O Tantra vai ensinar pra gente que uma vida com presença é uma vida viva. Adorei! Uma vida com presença é uma vida viva. Então, quando eu estou presente, eu estou co-criando a minha realidade, eu estou movendo a minha vida, eu estou movendo a minha energia, né? E quando eu consigo transportar isso para o sexo, eu transformo completamente a qualidade da minha atividade sexual. Eu transformo a qualidade do meu orgasmo. Eu saio daquela sensação diminuída de um orgasmo genital para sensações mais expandidas, né, pelo corpo todo. Eu começo a desenvolver espaços de prazer que estão desassociados do genital, né? São muitos os benefícios quando a gente traz essa qualidade da meditação para o sexo. Muitos benefícios, né? E à medida que a gente vai mergulhando nesse lugar da meditação pelo corpo, a gente não só vai melhorando a qualidade da atividade sexual, como a gente vai tendo muito mais consciência daquilo que nos move, daquilo que é bom pra gente, a gente vai potencializando a nossa autoestima, a gente vai fortalecendo a nossa autoestima, que é uma coisa muito importante pra gente ter uma vida sexual saudável. Pessoas que têm baixa estima normalmente abdicam da vida sexual, né? Então, é um processo muito transformador quando a gente integra a meditação no sexo, né? E não só no sexo, mas quando a gente integra a meditação na vida, né? E trazer isso para o sexo é realmente algo que eleva a nossa existência, né? A gente começa a entender que o sexo, ele não é só um instinto, ele não é só uma necessidade primária do ser humano, mas ele é um espaço de conexão consigo, com o outro, com as suas emoções, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, é a tua conexão com o divino. É um espaço muito bonito de acessar. E eu compartilho muito dessa sensação de que precisamos transformar a sexualidade humana, né?
porque a sexualidade, o sexo, é a base familiar. Então, eu acredito que transformar a qualidade do nosso sexo é uma forma gigante de revolução. Da gente evoluir quanto ser humano, da gente evoluir na estrutura familiar, da gente evoluir na forma como a gente enxerga o nosso corpo, o nosso templo, o nosso prazer, né? O valor que a gente dá para isso, o espaço que a gente traz para o prazer na nossa vida. Então, realmente é um lugar muito sagrado, esse lugar de ancorar a meditação na vida e no sexo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, me escrevam. Eu adoro falar sobre isso. Um cheiro.